O que é refinado? De acordo com o dicionário, refinado é adjetivo feminino, que se refinou, puro, claro, apurado, aperfeiçoado, requintado, completo, rematado. O que é rematado? Acabado de forma a não se desfazer. Presta atenção no que é ser refinado. Aí, quando a gente coloca, obrigada, minha flor, vê esse título, Refinados pelo Fogo, imediatamente a gente se lembra do quê? Do ouro. E eu acredito que, eu não sei o que aquelas que me antecederam pregaram, mas acredito que elas tenham trazido essa clareza para vocês. O processo de refinamento do ouro. Quando a pepita de ouro é achada, ela é achada no seu estado bruto. Imediatamente, ela está com muitas impurezas ali na parte externa. Então, imediatamente, ela pode ser lavada. Mas isso não é suficiente para fazer o ouro brilhar, né? Então, ele é lavado, ele é pesado e é feita a fundição do ouro. Ou seja, ele vai ser derretido. E para ele ser derretido, ele vai ser levado a uma alta temperatura. Depois de derretido, ele é vazado para um recipiente metálico grande, cheio com água. Então, esse metal vazado para essa... Primeiro esquenta, 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 tudo derrete naquela pepita, tudo é derretido, aí ele é vazado para um recipiente maior com água, e aí, ele, em contato com a água, ele volta novamente para o estado sólido, mas ele fica em pedaços, assim, como se fossem gotas, né? Aí forma-se uma espécie de gotas de metal que facilitarão a corrosão de ácido nítrico. É um ácido que é colocado e ele vai separar, ele vai tirar outros metais, como o cobre e a prata, através do ácido nítrico, a 70%. Quando é feito esse processo, o ácido entra em contato com o metal para separar. Esse contato do ácido ele vai consumir algum tipo de coisa que está ali misturada na pepita, ou vai separar prata, ouro e cobre, que são prata e cobre também são metais nobres. E quando é feita essa fusão, tem uma fumaça, sabe? Dá um fumacê. Pela pesquisa que eu vi, dá uma grande fumaça. Depois disso, é escoado para uma tina de plástico, ficando só o ouro. E depois ele é lavado várias vezes. Na primeira lavagem do ouro, junta-se bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido, o efeito do ácido, e escorrer completamente e envolver numa limalha. Limalha são os pedacinhos com papel fino e colocar no crisol. Então, presta atenção no processo. Acha a pepita, lava a pepita do lado de fora, põe na fundição. Ele derrete o metal. Depois que ele está todo derretido, tudo misturado ali, ele é vazado para uma bacia com água e com esses ácidos. E aí há uma separação dos metais, eles ficam como se em pedaços, em gotas. Depois ele é exposto o ácido. Quando o ácido nítrico encontra os metais, aí dá aquela fumaceira, um fumo, né? Depois que aquele processo se acalma, aí é escoado novamente a água, é lavado com bicarbonato, a primeira água é com bicarbonato para neutralizar o ácido, e depois sobra a limalha, ou seja, aqueles pedacinhos daqueles metais que foram fragmentados, e ali é separado, colocado no papel fino e levado no crisol. O que é o crisol? O crisol é o recipiente, ou cadinho, né? É o recipiente feito de porcelana, argila ou grafite, usado no processo de fundição, ou seja, de derretimento, né, de alguns metais em joalherias ou laboratórios para aquecer e fundir substâncias. Esse tipo de material resiste às altas temperaturas. Vamos pensar. Quando eu olhei lá no dicionário também o significado de crisol ou de cadinho,
apareceu assim, figurado, aquilo que serve para pôr à prova os sentimentos de alguém. Aprovação. É. O calor do fogo faz com que a pepita derreta. E é quando a gente vê esse processo do ouro, a gente vê de uma maneira tão linda como se assemelha com o trabalho de Deus na nossa vida. Jesus é o garimpeiro, né? O garimpeiro é aquele que procura no meio das pedras algo de valor. E o mundo todo mundo foi contaminado pelo pecado. Então nós estamos no meio dos detritos de um mundo decadente, destruído. Mas o valor está na pepita, independente do estado onde como ela se encontra. Então, às vezes, você encontra com umas pepitas brutas por aí, você já viu? Você tem certeza que é uma pessoa que Deus tem um sonho, um plano, um propósito na vida dela. Mas ela ainda não descobriu o que é pepita. Ela jura que é cascalho. E ela anda por aí como cascalho, ela vive como cascalho, sendo chutada, desprezada, ignorada, mas ela é uma pepita. Sabe por que ela é uma pepita? Porque ela é feita à imagem e semelhança do Deus vivo. Deus tem um propósito. Onde há vida, há um propósito de Deus. E Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes de ter o desfecho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a todos. Ele enviou o Filho dele por todos. Então, às vezes, a gente olha para uns que ainda não descobriram que são pepita, pensa que são cascalho, e a gente também pensa que eles são cascalho. E a gente olha e despreza o precioso de Deus na vida do outro. E a gente despreza, porque às vezes não dá para aparecer, não tem brilho. Olha, gente, só um especialista. Só quem já viu. Se eu vou confessar para você, se eu ver uma pepita em estado bruto por aí, eu chuto ela. O máximo que pode acontecer, eu falo, olha que pedra interessante, exótica, diferente. Vou levar para casa. Mas vai ficar lá. Porque eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento, eu nunca vi uma pepita de ouro em estado bruto. Eu nunca vi um diamante em estado bruto. Só um especialista. O garimpeiro, e ele está caçando ali, ele encontra tanto entulho, mas quando ele encontra uma pepita, ela pode ser feia, deformada, opaca, sem brilho, suja, imunda. Ele faz uma festa. Achei! Encontrei! E assim é a nossa vida. E às vezes, ele dá aquele trato inicial na gente, não é? Ele dá aquele trato inicial, vai lá, lava aquela pedra, tira aquela porcariada, que é muito coincidente com o meio. Se for encontrado no meio do estrume, está cheio de estrume. Não é assim? Você encontrado naquele meio que você está vivendo, você está cheio daquilo que estava do lado de fora de você. Você estava cercada por aquela situação, e aí ele vem e dá uma limpeza a princípio. Já melhora o estado da peça. Você lembra quando você encontrou Jesus? Só Jesus na causa, né? Às vezes você entrava na igreja toda rebolativa, com aquela calça que Deus é justo, mas só, né? Nem se comparava a sua calça, né? Aí olha a diaconisa para você, filha, por que você está com essa roupa, querida? Eu já preguei aqui sobre isso, muitas vezes a gente para no nível da religião, e a religião transforma a gente só por fora. E a gente não pode parar aí, não. Porque Jesus pode transformar por fora, pode limpar por fora, mas a religião também faz esse serviço. A gente faz esse serviço, né? A gente começa a olhar para a irmã que está com a calça justa. Olha lá vem a pericrente. Aí, né?
Em vez do Espírito Santo fazer a obra, você vai lá fazer, né? Na vida da outra. Né? Foi isso que Jesus mandou fazer, mas é isso que a gente faz. É ou não é? Ninguém chama a irmã com amor e fala assim, minha linda, deixa eu te falar. Né? Como mães espirituais. Isso é raro de acontecer. Ainda acontece, graças a Deus, mas é raro. Imediatamente a pessoa para de vir com aquela calça, porque ela sente os olhares atravessando ela da cintura para baixo, ou o decotão, né? A pessoa não fala nada, mas fuzila com o olho, né? É assim? Queima, a gente queima com o olho. Né? Mas Jesus também faz isso com a gente. Ele dá aquele banho na gente, ele muda nosso aspecto imediato. Mas o Senhor é tão lindo que Ele nunca fica na superfície. Ele não é Deus de superfície. Águas profundas é o que Ele tem pra gente. Mas é lindo que Deus é um gentleman. E Ele vai trabalhando na gente na medida que a gente aguenta. Porque se Deus já pega pesado, já de largada, não dá para você dar feijoada para beber, gente. Né? Não dá. Então Ele vai com leitinho, com graça e com paciência. Né? E vai nos alimentando, nos nutrindo. Aí a gente passa pelo discipulado, a gente vai recebendo através das pessoas que Deus coloca na nossa vida. E é tão gostoso, tão maravilhoso. Mas, gente, chega um momento que o leite só não basta. Chega um momento que só a papinha não basta. E você precisa de alimento mais sólido, mais forte. E você está pronto para passar por provas mais difíceis. E você não é mais carregado, você começa a dar os seus primeiros passos. E depois que você se desenvolve nos seus primeiros passos, você começa a correr. Não é assim? Esse é o processo natural da vida de uma criança, por exemplo. E se uma criança não segue essa ordem, ela tem uma disfunção. E espiritualmente não é diferente. O Senhor, ele vai nos promovendo. E Ele vai nos permitindo passar por etapas mais difíceis. E Ele vai nos provando para nos aperfeiçoar. E se você se recusa a entrar nesse lugar, você vai ficando disfuncional espiritualmente. Então você vira aquele parasita na igreja. Aquela pessoa que está há 30 anos na igreja, mas continua reincidente na fofoca. Aquela pessoa que está há 20 anos conhecendo o Evangelho, mas não cresce 1 centímetro no amor, na empatia, na compaixão para com o próximo. A gente vai se juntando no nosso gueto gospel, no nosso gueto evangélico, a gente controla as coisas do nosso jeito, mas a gente não cresce, espiritualmente falando. E quando chegam as oportunidades de crescimento, e não há crescimento sem luta. Deixa eu te falar, pensa nas suas maiores lições que você aprendeu, seja no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, as maiores experiências que você teve de crescimento mesmo, de amadurecimento, de se fortalecer, de tornar-se uma pessoa resiliente, forte, que insiste. Você não conseguiu isso nas festinhas e nas baladas, nem deitado eternamente em berço esplêndido. Você foi forjada, foi na luta, na provação, na dificuldade. Gente, há um estudo de especialistas que dizem que os nossos filhos estão passando por uma crise. Essa juventude está passando por uma crise porque não soube ouvir não. Não soube não. Não sabe ouvir não porque não ouviu não na hora que tinha que ouvir não. Ou seja, não experimentou frustração. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Que erro! Que tudo que você não teve fez de você quem você é. Mas a gente quer dar para os nossos filhos tudo que a gente não teve, a gente aleja eles, emocionalmente e espiritualmente. E aí quando chega um problema, chega uma dificuldade,
Eles não sabem lidar com aquilo. Eles não sabem lidar com a luta, eles não sabem lidar com a dor, eles não sabem lidar com a depressão, com a resistência, com os problemas naturais da vida. Porque problema, gente, acontece. A gente está vivo? No mundo tereis aflições. Se pregaram para o seu evangelho que falou que você vai ter uma vida boa para o resto da vida, mentira! Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Isso é promessa. A gente só pensa na promessa, né, quando é bênção, né? Mas ele continua. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. E eu venci na roupa de vocês. Eu venci em carne. Então vocês são capazes de vencer também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu preciso de ir, porque senão ele não vai vir. Ele quem? O Espírito Santo. E ele vai ensinar vocês, vai convencer vocês, vai capacitar vocês. Então, Jesus venceu na nossa carne e hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Então, Deus não nos dá nada que a gente não aguenta segurar. E muitas vezes nós não aguentamos segurar porque estamos acomodados, mimados, aleijados espiritualmente. Porque você às vezes ouviu um falso evangelho. Um evangelho que diz que só você vai ter só bênção na vida, vai ter só vitória na vida. Deus é por nós, quem será contra nós? E é a pura verdade. Mas vamos para a palavra de Deus? Vamos ver o que a palavra diz. Abra sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis, Êxodo, do Levítico, Números, Deuteronômio. O 5º livro da Bíblia. Para você que está na dúvida aí. Todo mundo achou? Amém. Aleluia. Na minha Bíblia, que é a NVI, o título é o seguinte: a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Ou seja, Deus deu essa instrução para o povo que estava a caminho da terra de Canaã. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Verso 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Verso 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O próprio Jesus citou essa escritura quando esteve. As roupas de vocês, verso 4, as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. É tão interessante que depois dessa advertência, desse ensino, vem uma outra palavra, dizendo aqui na minha Bíblia, está advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus,
deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha isso, gente. Essa é a palavra do Senhor. Aí, tem aqueles que vão dizer assim, Helena, aqui, isso é Antigo Testamento, minha filha. Eu não sei de onde que vem essa teologia que fala que o Antigo Testamento é neutralizado. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E ele mesmo citou essa escritura, valorizou cada letra, cada curva da escritura. Então, isso é um ensino doente. Agora, se a gente precisa de um respaldo do Novo Testamento, então deixa eu lembrar a vocês algumas coisas. Não preciso de abrir, não, só presta atenção. 1 Pedro 1, 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que nós passaremos, vamos ser entristecidos e por todo tipo de provação. Depois, ainda em 1 Pedro, no capítulo 4, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, 15 e 16. Então cristão também sofre. A gente tem um ensino falso que entrou é que quem está vivendo infidelidade diante de Deus não vai ter prova. Mentira! A palavra de Deus está dizendo outra coisa. Então os discípulos todos desviaram do evangelho, né? Porque, exceto João, todos eles morreram de morte violenta. Eles foram presos, açoitados, escorraçados, rejeitados, humilhados, mortos à espada, decapitados. Então Jesus não estava com eles? Que cristianismo é esse? Que fala que a dor, o luto, a provação é a lei. Não, debaixo da graça de Deus também tem provação, também tem luta. Mas o que Pedro está dizendo é que vocês não sofram por causa dos pecados. Que não sofram como ladrões, que não sofram como criminosos. Porque a gente sabe que o sofrimento é a consequência do pecado. Tem um sofrimento que vem como consequência das nossas escolhas. E, gente, dura coisa, porque é um sofrimento infrutífero. É um sofrimento que vem como colheita, já é o resultado final. Agora, quem sofre como cristão, o resultado não chegou ainda. O resultado é o processo. O final, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, é peso de glória. É glória ao nome do Senhor. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, é aquilo que a Cassiane cantou. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. É isso. Todos os discípulos de Jesus, gente, eu fico pensando na vida de Paulo. Olha para Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Essa passagem que Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ela fala muito comigo. Olha, lava sua boca antes de falar mal da igreja. E quando eu falo igreja, gente, a gente sabe todos os problemas que a instituição tem
Porque os bodes e as ovelhas estão juntos, o joio e o trigo estão juntos. Não sejamos iludidos pensando que a instituição igreja é perfeita. Não. Mas a igreja de Jesus está dentro da instituição. Como nós não sabemos separar os bodes das ovelhas, fica caladinho. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus vem falar com Paulo, quando Paulo cai no caminho de Damasco com o rosto em terra, e viu uma luz, e uma voz que dizia: Paulo, por que me persegue? Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia a igreja. Por quê? Tereza, por que falas mal de mim? Tereza, por que me rejeitas? Camila, por que me calunias? Sandra, por que me desprezas? Quando fazemos para a igreja, contra a igreja, fazemos contra o Senhor. Eu não estou aqui querendo justificar falsos profetas. Gente que usa o púlpito para disseminar falsos ensinos. Discirna. Quando a Bíblia nos habilita a julgar, é disso que ela está falando. De discernir entre o certo e o errado e escolher o certo. Não é para ficar saindo falando mal. E no judaísmo, gente, a gente vai para Israel e a gente tem aprendido muito nesse tempo que a gente está indo com as caravanas para Israel. Uma expressão que é Lashon Hará, língua do mal. É incrível uma coisa que eu evidencio nos guias que nos servem. Tem um deles que se tornou um amigo para nós. Você vê o cara passando pela luta, pela prova. Gente fazendo coisa errada com ele. Mas ele não abre a boca para falar mal de ninguém. Então, quando nós sofremos perseguição, nós somos injustiçados, deixa aos pés do Senhor. Perdoa, deixa aos pés do Senhor, que Deus trata. Não sai falando mal, porque quando você sai falando mal, você se torna igual ou pior. E aí não é prova que você está passando, você não está sendo refinado pelo fogo, não. Você está colhendo da sua semeadura. A gente tem que discernir, porque às vezes a gente passa umas lutas que Deus permite. Por isso que o Pedro está falando aqui, ó. Se você sofre como cristãos, ou como cristãos significa como perfeitos? Não. Como pessoas que estão seguindo a Cristo e procurando obedecer e aprender de Cristo. Se você sofre como cristão, então aguenta firme aí que Deus vai transformar o seu sofrimento em peso de glória. Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te treinar, Deus está te livrando do seu orgulho, Deus está te purificando. Deus está tirando as impurezas de dentro. Primeiro ele tirou de fora, agora ele está tirando de dentro. Porque tirando de dentro... Gente, quando esse metal, voltando aqui para a história do metal, quando o metal... ele passa pelo processo de purificação, como é separado muito, ele perde peso. Aí você pensa assim, poxa vida, mas perdeu peso, o ouro não vale pelo peso? Né? Agora pensa com isso. Ele perde peso, mas ganha beleza, ele ganha valor, e ele ganha utilidade. Não é? Porque o ouro como pedra não tem, mas o ouro como uma joia. O ouro como um objeto. Ele ganha valor e ele ganha utilidade. Ele ganha beleza, valor e utilidade. E é isso que Deus faz nesse processo do sofrimento sendo cristão. Você está obedecendo a Deus? Você está andando nos seus estatutos? Você está sendo aperfeiçoado? Você está se relacionando com Ele? Porque cristianismo não é frequentar a igreja. Cristianismo é ter um relacionamento, uma amizade com Deus, através de Jesus Cristo. Então, se nós temos esse relacionamento, seremos transformados por Ele. E na medida que somos transformados por Ele, passaremos por provas. Fato. Se Deus não poupou o seu próprio filho, vai poupar você por quê? Dá uma raiva desse povo. Não, eu vou viver a vida. Entendeu? Eu vou viver a vida porque nós estamos
na graça e não na lei. Então eu vou viver minha vida porque Deus me ama. Ele me ama. E Ele me entende. Você acha, Helena, que Deus não ia poupar o seu próprio filho para me ver infeliz? A Bíblia não fala que a gente vai ser feliz. Olha o evangelho torto aí. O Novo Testamento tem o foco na autonegação, não na autoestima. O dia que eu ouvi essa frase foi um soco no meu estômago. Yes, é isso aí. A gente nunca cuidou tanto da autoestima. Ah, minha autoestima, meu cabelo, vou fazer uma plástica para ter autoestima, vou emagrecer para ter autoestima, vou vestir bem para ter autoestima. E nunca nos tornamos tão inoperantes, tão egoístas e tão entristecidas, desesperadas e suicidas. Porque deveria nos curar e está nos matando. À medida que a gente vive a autonegação, não é sobre mim, é sobre nós. O que eu tenho não é só para mim, é para o outro também. O amor que me atingiu, eu quero derramar no ouvido do outro. A misericórdia que me resgatou é a misericórdia que eu estendo. Nesse lugar nós encontramos propósito e alegria. Para de negar o sofrimento. Deus viu o filho dele morrendo na cruz para que nós fôssemos beneficiados para viver no pecado. Isso é uma mentira bem contada, uma falácia de Satanás. Quando a gente entende a graça, a gente não se entrega ao pecado. Quando a gente entende a graça, a gente fala, como é que o Senhor pôde me amar tão podre do jeito que eu sou? Eu quero corresponder a esse amor, eu quero dar minha vida inteira para o Senhor. Eu quero me gastar para o Senhor. Eu quero dizer não para o meu desejo, para o meu pecado, para ser totalmente do Senhor. É uma mentira, e o povo está se julgando de cabeça no pecado, confiados na graça. E estão morrendo. Ou às vezes o diabo não te leva para o pecado deliberado, escandaloso, mas ele te mantém dentro da igreja, vivendo para o seu próprio umbigo, só focado em você mesma, só nas suas necessidades, nos seus prazeres, nas suas listas de oração, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Deus é Pai. Aleluia. Como nós acabamos de ler em Deuteronômio, Ele corrige o filho a quem Ele ama. Dá uma olhada para essa geração que não sabe, não recebe não. Papai, onde você quer comer, filho? O que você quer comer? Quem era eu para o meu pai falar isso comigo? O que você quer comer? Tem aí, café no copo Lagoinha, pedaço de pão com manteiga. Era manteiga não, era margarina. E às vezes banha. E se não tinha... dá uma lambrecada com a banha. Óleo. Só para não pôr o pão seco. Cada pai e cada mãe tinha uma estratégia, né? Pois é. Agora os meninos sentam na mesa e falam, não quero. Não tem presunto? Não tem queijo? Só tem isso? Aí a gente está falando mal dessa geração, mas a gente espiritualmente está igualzinho. Só tem isso. Não tem um mistério, um manto, uma profecia. Só tem palavra. E esse louvor? Só tem isso. Não vai cantar a música preferida? Não tem painel de LED, gente. A igreja não é preta. Queima mesmo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima, Jesus. Ainda no Novo Testamento, presta atenção nesse texto. Romanos 5, 1 a 8. Essa questão da graça, que as pessoas estão usando aí como... Tem alguém sofrendo na igreja, o povo já fica assim. Fruto de um evangelho falso. Fulano, hein? Deve estar em pecado. Deus pesou a mão.
Ô, gente, se Deus fosse pesar a mão, não sobrava um. Nem aqui, nem aí. Agora, em uns ia ser muito vergonhoso, porque, olha, gente, sabe o que eu acho que é a coisa mais dura, mais difícil que tem? É alguém estar na frente, na liderança, ministrando, em pecado. Porque tem muitos que acreditam assim, Deus está me usando, então está tudo bem. Tá, não. Dura coisa. Deus usa mula. Deus usa pedra. Deus usa o próprio diabo. Ele usou Satanás na vida de Jó. Para purificar Jó. Deus usa quem Ele quer. Não significa que Deus está usando, que Deus está aprovando. Agora, dura coisa é ter sendo usado por Deus e reprovado por Ele. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Vamos lá para a palavra. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Para quem está me acompanhando é Romanos 5, 1 a 8, tá? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então aqui o que está sendo dito é que, sim, nós vivemos pela graça. Sim, Deus derramou o amor sobre nós, sendo nós ainda pecadores. E sim, nós vamos passar por tribulações, porque a tribulação produz. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Mas a gente não quer passar por essas etapas. Por isso estamos perdendo a esperança. Olha as etapas para chegar na esperança. A tribulação produz perseverança. A gente não quer perseverar. Ah, o casamento está ruim? Vou chutar o balde, gente. Já deu, a fila anda. Já deu, não. Eu não sou obrigada. Eu mereço ser feliz. Vem a felicidade aí de novo. Eu vou ser feliz e que se dane o mundo. Eu vou passar por cima dos meus filhos, eu vou passar por cima dos meus pais, eu vou passar por cima de tudo. Hoje as pessoas estão terminando o casamento por causa de incompatibilidade de gênios. Chupa essa manga aí e fica compatível de novo, porque um dia vocês foram, né? Custava apagar o fogo, tinha que jogar água para apartar os dois. Era tanta compatibilidade. Hoje as pessoas chutam balde por causa de nada, em nome da felicidade. Eu não estou falando aqui, gente, de mulheres que apanham dos maridos. Eu não estou falando de abandono. Eu estou falando... Eu quero ser feliz. Não estou mais feliz. Gente, o que eu já vi de casamento terminando... Tá bom, o que está acontecendo? Vamos tentar ajudar. O que está acontecendo? Ah, não estou mais feliz. Dá vontade de pegar a cara e... Vem cá, vem cá. Vamos ali no asfalto, deixa eu ralar a sua cara no asfalto. Para ver se você desperta para a vida, querido. Você tem 3 filhos aí, ó. Um de 2, um de 4, um de 6. E você está preocupado com a sua felicidade. Então por que você foi ter filho, criatura? Teve filho, agora chupa essa manga aí. Agora é a felicidade deles que conta. A sua fica para depois.
Ah, não, eu quero ser feliz. E a mídia vai insuflando isso. O cinema vai insuflando isso. Entendeu? Mas depois ninguém mostra a consequência. A novela acaba. Quando o adultério deu certo, todo mundo ficou feliz para sempre. Não é? Ninguém mostra a menina ficando grávida, solteira. Ninguém mostra a doença venérea. Ninguém mostra a overdose, a morte por overdose. Isso as novelas não mostram. Mostra só você vivendo o seu prazer, fazendo a sua vontade, e no final deu tudo certo. Mas na vida real não é isso que está acontecendo, não. A consequência vem. Então a tribulação, ela produz perseverança. Esse é o propósito da tribulação. Então quando chega esse deserto no casamento, ou em outro relacionamento qualquer, ou lá no trabalho que você está passando, ou na igreja que você está frequentando, chega aquele período assim que não está tão bom, a coisa não está tão legal mais. Fica aí. Fica firme aí. Porque te serviu quando estava bom, então agora seja você a resposta. Seja você a coisa boa acontecendo no meio do caos. Seja você a pessoa que está plantando no casamento. Tá ruim, mas eu estou aqui. Eu já desfrutei. Já chupei essa manga, foi maravilhosa. Agora deixa eu roer esse caroço. Não, mas a gente só quer levar vantagem em tudo, certo? Só quem tem mais de 40 entende a piada. O povo de Deus não é o povo que leva vantagem em tudo, certo? O povo de Deus é aquele que faz certo, haja o que houver, custe o que custar. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Sabe aquela pessoa que... Eu não sei se você já viveu isso, você já presenciou isso na sua história, na sua família. Uma pessoa que passa por grande sofrimento e passa por aquele sofrimento com dignidade. Ele não abandona a esposa. Sabe, aquelas coisas... O marido... Uma vez uma menina chegou perto de mim, gente. Congresso do Diante do Trono. Mulheres Diante do Trono. E a moça, eu não me lembro o nome dela... Ela chegou para mim e falou assim: Helena, eu estou voltando feliz para casa. A sua palavra me encorajou muito. Me ensinou muito como esposa, como mulher. Eu estava tão cansada. Tão cansada. Mas agora eu estou voltando com as minhas energias renovadas. Eu vim aqui buscando renovo. E eu estou voltando para casa renovada. Para o amor da minha vida. E eu, ai, que coisa boa, minha linda. Ela falou assim: o amor da minha vida, Helena, está numa cama tetraplégico há 3 anos. Isso é tribulação, hein? Isso é provação. Eu não sei se você já viu alguém ficar quando tinha tudo para ir. Mas é lindo de ver. Faz a gente voltar a ter esperança no ser humano. Espera aí, a coisa não está tão ruim, não. Porque aquele ali, ó, tinha tudo para abandonar a esposa, mas está lá. Aquela lá tinha tudo para chutar o balde, ela é nova, ela pode recomeçar a vida. Mas ela fez votos. E ela está honrando os votos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É lindo de ver, é inspirador de ver. É fácil para quem está vivendo? Não é fácil. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês. Sabe, você acha que foi fácil para Daniel ser lançado na cova dos leões? Você acha que foi fácil Mesaque, Sadraque, Abednego ser lançado na fornalha? Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. E você é crente que pensa que não tem que passar por prova? Paulo, esse Paulo,
que foi perseguidor da igreja, que foi perseguidor de Jesus, foi transformado num dos homens mais apaixonados, e o evangelho só chegou nas nossas mãos por causa de Paulo. O evangelho chegou a nós, gentios, por causa de Paulo. E ele foi moído, e ele foi preso, e ele foi açoitado, e ele foi apedrejado, e tinha um espinho na carne que Deus não retirou. Então não vem com essa história que sofrimento é para o Antigo Testamento, não, que isso é uma mentira. Isso é um evangelho falso. O sofrimento está na nossa trajetória. Mas como nós vamos reagir a ele? Aí eu me deparei com mais uma no Novo Testamento. Para aqueles que acham que o sofrimento não cabe no cristianismo. Hebreus 10, 26 a 29. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? O fogo vem para aperfeiçoar, mas o fogo também vem para queimar aquilo que é vil. Malaquias 4, 1 e 2. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Presta atenção. O mesmo fogo que purifica aquele que anda nos caminhos do Senhor é o fogo que destrói aqueles que abominam o Senhor. É o material que determina. Ouro ou palha. Para o ouro, o fogo faz bem. O fogo faz bem para aquele que é precioso. O fogo tira o que é ruim. O fogo consome as impurezas. Purifica. Melhora, aperfeiçoa, acrescenta beleza, valor e utilidade. E o fogo destrói a palha e aqueles que abominam os caminhos do Senhor. Por isso, só Deus faz isso. Nós não colocamos fogo em ninguém, nós não condenamos ninguém ao inferno, porque só Deus conhece o que está dentro. Só Deus sabe o que tem dentro, se é palha ou se é metal precioso. Só Deus conhece o coração do homem, por isso só Ele julga. Até lá, nós olhamos para cada ser humano pensando, feito à imagem do Deus invisível. O propósito de Deus tem sobre essa vida. Que venha a obra do garimpeiro sobre cada um deles. O que a gente aprende nas Escrituras é que a luta vem.
o fogo vem, a fornalha vem. Para justos e para injustos. Para pecadores e para aqueles que têm buscado a santidade. Alguns males nós trazemos para a nossa própria vida pelas escolhas que fazemos. Mas outros males virão sobre nós sem que a gente tenha sobre eles nenhum tipo de influência. O luto está na jornada humana. O relacionamento equivocado está na jornada humana. Ao que as pessoas, outras pessoas fazem conosco, o sofrimento que outras pessoas nos provocam, nossos pais, nossos filhos, nosso cônjuge, está na jornada humana. Todos nós aqui nessa sala temos a nossa fornalha particular, o nosso cadinho, o nosso crisol. O que vai sobrar? Mais beleza, valor e utilidade? Ou não vai sobrar nada? Se nós nos voltamos para Deus, entendendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé, entendendo que a nossa esperança está depositada nele, entendendo a obra da cruz redentora, maravilhosa, inigualável, e se abraçamos a obra da cruz, tudo aquilo, gente, que acontecer conosco, Deus vai fazer reverter para o bem. Vai doer? Não vou te enganar, não. Vai. Tá doendo aí, não tá? Fica firme aí. Porque essa dor vai trazer algo bom. Apegue-se ao Senhor. Seja governado pelo Senhor. Descanse no Senhor. Entrega ao Senhor. Confia no Senhor. Glorifica ao Senhor. Gente, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados. E eles cantavam. Eles cantavam. E enquanto eles cantavam, um grande terremoto desmantelou as cadeias. Ou seja, você pode estar na dor, mas você não precisa ser preso por ela. Eles estavam na cadeia, mas o louvor, a gratidão, a alegria no coração deles não deixou as correntes permanecerem. Aleluia! Glória a Deus! Os pés e as mãos estavam acorrentados. E o que eles fizeram? Eles agradeceram. Então, a nossa tendência natural é na hora que a gente está no meio da fornalha, sobremodo acesa, a gente começa a reclamar. A gente começa a questionar o amor de Deus. Mas Deus, eu não sou crente. Eu não te amo, eu não te sirvo. Eu não tenho dado a minha vida para o Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo com você? A poda. Deus vai fazer mais fruto aí. Está acontecendo com você a purificação. Deus tem que tirar de você umas porcarias que ainda está dentro de você. O orgulho, a vaidade, a autossuficiência, a independência, o desejo de manipulação. Gente, a gente não passa pelo fogo à toa. É para um bom propósito. Fica firme aí. Para de murmurar. Voltando lá em Deuteronômio, que foi o texto que nos deu base para essa conversa hoje. Logo depois das instruções, como vocês viram, estava lá a exortação. Não se esqueçam do benefício que o Senhor já deu a vocês. Não esqueça de todo o bem que o Senhor já fez a vocês. Porque você está na tribulação. Não! Você come, você se refastela, você tem saúde, você goza da vida, de tantas coisas boas que o Senhor te dá. E na hora que chega a tribulação, Ele não é seu Deus? Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Não é assim que canta a música do Baruque? Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom,
Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Glorifica o Senhor. Dê graças ao Senhor. Olha, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está no controle. Deus está. Gente, eu vou te dizer de experiência própria. Naqueles dias mais difíceis, pega os louvor todos de encorajamento, põe e canta junto. Não fica só ouvindo, não. Canta junto. O dia está difícil. Você acordou assim, o diabo já está na beira da sua cama. E aí? Que é assim que ele faz. E aí, bonitona? Onde está o seu Deus? Aí você... Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Seus caminhos são mais altos que os meus. Seus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor. No dia mau quero proclamar. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando eu não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Não temerei más notícias. Não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É permitido chorar? É permitido chorar. Bendito seja Deus que a gente tem lágrima para chorar. Chora mesmo. Chora, estribucha, mas no lugar certo, aos pés do Senhor. E agradeça. Bendiga o Senhor. Ele não se levantou do trono, ele não está distraído, ele não cochila, ele não dorme. Ele não está medindo forças com Satanás. Ele é criador, Satanás é criatura. Ele tem o governo, o poder, o domínio e a força eternamente. Você é filha do rei. Tome a sua posição de filho do rei. Tem sofrimento para filho do rei? Tem. Para o filho do rei? Teve. Para o primogênito teve, por que para nós não teria? E olha que ele não precisava de ser aperfeiçoado, hein? Ele já era perfeito. Não havia nele pecado algum. Mas ele se deixou moer pelas nossas transgressões. Então que a gente também se deixa moer. Te deixe moer para que ele cresça em nós, para que o nome dele seja glorificado e conhecido na terra, e todos aqueles que olharem para a sua luta, para a sua tribulação, saibam que há Deus. Desanima não, minha linda. Chora, canta as músicas de louvor, tudo de vitória que você conhecer, e levanta e fala, vamos embora lá. Sai da frente, Satanás. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós.
Helena, e se não tiver o desfecho que a gente está esperando? Se não tiver o desfecho que eu estou esperando, Helena? E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã... Você já sabe o fim dessa história. Você já sabe o fim da história. Deus abençoe você.